Na aula passada eu resolvi, mostrei para vocês como resolver IDOs deste jeito aqui, ó, dy dt mais p de t vezes y igual a q de t. Essa EDO é uma EDO de primeira ordem linear, tá? Então a técnica que a gente viu foi para resolver EDO que pode ser escrito desta forma. Às vezes ela não está escrita desta forma, a gente rearranja para ficar assim, tá bem? Bom, então como é que a gente resolve essa EDO? Essa EDO é resolvida via o que a gente chama de fator integrante. Então a gente faz ela em dois pedaços. Primeiro a gente encontra o fator integrante. Como é que a gente encontra o fator integrante? O fator integrante a gente resolve essa integral. A exponencial da integral de p de t dt. O p é quem multiplica o y aqui. E depois que a gente acha o fator integrante, a gente joga no segundo passo, na segunda fórmula, encontra o valor de y fazendo essa integral aqui. Tá? Eu fiz alguns exemplos para vocês de EDO. Resolvi a letra A, a letra B e resolvi o PVI, tá? Esse problema de valor inicial aí que tinha. Bom, então a resolução tá feita aqui. Depois, na aula ainda, eu comentei sobre um probleminha de mistura de sal dentro de um tanque. E o que eu vou fazer hoje, né, na sequência? É a última parte da EDO de primeira ordem, tá? Que são as equações exatas e fatores integrantes para as equações exatas, tá? Então, lembrando aí o que a gente fez até agora, que técnica que a gente apresentou, né, que a gente viu até agora para resolver EDOs de primeira ordem. A primeira técnica que a gente viu foi a técnica de separação de variáveis. Tá? Como é que era a técnica de separação de variáveis? A gente isolava a variável de um lado, que era a variável dependente, no caso aqui a variável y, né, a variável dependente, a gente deixava de um lado, e a variável independente a gente passava do outro. Então, por exemplo, imagine que eu dei essa EDO para vocês aí resolver. Como é que a gente resolveria essa EDO aqui? Tá? Eu faria o quê? Eu passaria o y de um lado e o dt do outro. Então ficaria assim, ó, dy igual a... Passo o dt primeiro, né, que é mais fácil de fazer isso, ó. Passo o dt para o lado de lá. Então passo o dt para a direita, deixo o dy na esquerda e depois eu passo essa quantidade toda dividindo. Então ficaria assim, ó, dy sobre y² mais 3y igual a dt. Então, para eu resolver essa EDO, o que eu fiz? Eu separei as variáveis. Joguei uma parte de um lado e outra parte do outro lado. Uma coisa legal da separação de variáveis é que não precisa ser linear a equação para a gente poder resolver. Eu posso resolver, quando é possível aplicar a técnica de separação de variáveis, eu posso resolver EDOs não lineares. Tá? Este é um exemplo de uma EDO que é não linear. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um y elevado ao quadrado. Essa EDO é não linear e ela é possível de ser resolvida usando a técnica de separação de variáveis. Então a gente vem aqui e integra dos dois lados aqui. Essa integral aqui, como é que a gente faz? Eu recomendo dar uma olhada na tabelinha de integrais lá, né? Para poder resolver essa integral. E essa integral aqui é moleza, do lado direito é t. Você fala, professor, se eu não for olhar a tabela de integral, como é que eu resolvo? Aqui é frações parciais, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho de aplicar as frações parciais, então eu já indico para você olhar lá a tabela de integral. Qual seria a fórmula? Muito provavelmente a fórmula que você vai achar na tabela de integral vai ser essa aqui, ó. dx ax² mais bx mais c. O c é 0, o b é 3 e o a é 1. Tá? Então, muito provavelmente é assim. Ou pode ser que não tenha nenhum c, já seja ax² mais bx. Tá bem? Mas muito provavelmente vai ser essa aqui. Então, você olha na tabela de integral lá e mapeia o que você tem lá nessa integral para você fazer. Um outro exemplo da separação de variáveis é essa aqui, ó. Então, o que a gente faz? Usando o mesmo argumento, dy igual a 3y mais 4 dt, né?
e passo essa quantidade toda dividindo. Então vai ficar dy dividido por 3y mais 4 igual a dt. E para resolver eu faço a mesma coisa, passo a integral dos dois lados. Então a técnica de separação de variáveis ela é útil, importantíssima, tá? Funciona para EDOs de primeira ordem, lineares ou não lineares, mas não serve para todas as EDOs, né? A gente já viu isso claramente que não serve para todas as EDOs. Por exemplo, se eu desse para você essa EDO mesmo linear, ao invés de 4 eu tivesse um t aqui, aí estragou a brincadeira, né? Aí estragou, você não consegue resolver essa EDO aí usando separação de variáveis. Você pode tentar virar de ponta cabeça, fazer o que você quiser, se não consegue, tá? Só funciona se o fluxo aqui do lado direito que a gente tem aqui não tivesse essa quantidade T aqui, tá? Então nesse caso aqui não funciona bem, tá? Qual a outra coisa que a gente aprendeu? Então, separação de variáveis. A segunda técnica que a gente aprendeu, ela é exclusiva para EDOs lineares, tá? Não dá para usar em EDOs não lineares. Tem que ser EDO linear. E que tipo de EDO linear que a gente vai ter? De primeira ordem que possa ser escrita desta forma. Na verdade, todas as EDOs lineares de primeira ordem, a gente, mesmo que não estejam escritas desta forma, a gente mapeia e escreve desta forma aqui, tá bem? Porque tem um exemplo, inclusive está escrito assim, né, num exemplo lá. Tinha t dy dt mais y igual a seno de t. Você fala, professor, não está dessa forma. Por quê? Porque tem essa quantidade aqui. O que você faz? Você divide a EDO toda por t, de modo a essa quantidade aparecer sozinha, tá? Ela tem que aparecer sozinha. Não pode aparecer com mais coisa nela. Tem que aparecer sozinha aí. Como é que a gente faz para resolver esse EDO? Em duas partes, né? Em dois pedacinhos a gente resolve esse EDO. Primeiro a gente encontra o fator integrante, que é essa quantidade aqui, ó. Como é que a gente faz? Vai ser o exponencial da integral de p de t dt. Quem é o p de t? É quem multiplica y, tá? Então a gente encontra o fator integrante e depois que a gente faz e encontra o fator integrante, a gente resolve isso para poder fazer o cálculo da nossa EDO, tá? A resolução final da nossa EDO. Então ela passa por uma parte intermediária que é o cálculo do fator integrante. Olha, o exemplo que eu tenho aí é este aqui, tá bem? Vamos resolver este aqui eu vou fazer porque passa por duas partes aí. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que olhar, deixa eu pôr uma página a mais aqui. Primeira coisa que a gente tem que olhar aqui para resolver a nossa EDO. Obrigatoriamente ela vai ter que ser escrita desta forma aqui. Não tá, você arruma a EDO para ela ficar, tá bom? Então, o que está atrapalhando para ela ser escrita na forma de EDO que a gente está acostumado a ver aí, tá? O que está atrapalhando é que no lugar do dy tem um t. Então a primeira coisa que a gente faz, né? Então o primeiro passo aí, ó, vai ser dividir a EDO por t, né? Porque quem está multiplicando dy dt. Se tivesse um seno de t, a gente dividia tudo por seno de t. Mas aí tenha certeza, ia dar trabalho fazer o cálculo. Mas tudo bem, né? Podia ter, aí a gente faz o que o negócio está mandando. Então ficaria assim, né? Ó. Vou dividir já de cabeça aí, né? Então dy dt, aqui dividindo por t, né? Divide aí por t para você ver no rascunho. Então vai esse t com esse t cancela, vai ficar y dividido por t, então vai ficar 1 sobre t vezes y igual a t. Certo? Bom, então a gente já chegou, né? Então quem é o nosso p de t? O nosso p de t é 1 dividido por t. Quem é o nosso q de t? O nosso q de t é t, tá? Então a gente vai fazer o que? Agora vamos para o passo 2. O segundo passo, tá? Eu passo o segundo.
Também pode ser, mas não fica muito bonito. Então, no passo 2, o que a gente faz? A gente encontra quem é o fator integrante. Então, o fator integrante, que é o mi de t, ó, fator integrante, que é o mi de t, vai ficar exponencial da integral de p de t dt. Opa! P de t dt. Isso tudo dentro do exponencial, né? Vai ficar exponencial. O P de t é 1 sobre t. Então vai ficar 1 sobre t dt. Essa integral aqui, se você quiser vir no rascunho, você vem e faz, né? A integral de t dt. Mas é tão fácil, né? Dá até vergonha de fazer no rascunho. Mas tudo bem, a pessoa pode ir lá querer fazer no rascunho, vai lá e faz. Então a integral de dt dividido por t dá logaritmo, né? Então fica ln de t. Daqui vai ficar, ó, exponencial de logaritmo de t. Só um detalhe, eu sempre bato na mesma tecla, tá? Fala, professor, é repetitivo, fala mais de uma vez a mesma coisa. Eu falo mesmo, tá? Porque eu, por experiência própria, isso acontece muitas vezes quando o aluno está resolvendo a questão, quando o aluno vai fazer um exercício, que é o seguinte: você está vendo que eu não coloquei constante aqui nessa integral? Não coloquei. Por que eu não coloquei constante na integral? Porque não precisa, tá? Como eu estou fazendo o fator integrante, eu estou encontrando um candidato ao fator integrante. Pode ser qualquer um. Então eu estou escolhendo o mais simples, aquele que quando eu integro não precisa colocar constante, tá? Então no fator integrante não aparece constante. Não é porque eu estou errando na conta, não, porque eu estou esquecendo, não. É porque eu escolhi não colocar constante no meu fator integrante, tá? Aí o que a gente faz? Ó, a exponencial do ln de t vai dar o que aqui? Vai dar t. Por quê? Porque a exponencial é a função inversa do logaritmo. Quando você aplica uma função sobre a inversa da outra, cancela, dá o argumento, né? Ó, f é menos 1 de t, isso aqui dá t, ó, uma cancela com a outra, tá? Isso é uma propriedade que a gente já está usando e explorando muitas vezes, tá bem? Então isso aqui vai dar t. Então o meu fator integrante aí é t, tá? Então já achei o fator integrante, eu vou no passo 3. Agora efetivamente encontrar y, né? Então y, então encontrar y. Então y vai ficar igual ao que? A integral do, vou jogar na fórmula lá, né? Mi vezes q dt, tá? O mi é t, né? Ó, então o mi é t. O q, quanto que vale q? Vamos olhar aqui, ó, tá aqui. Deixa eu circular ele aqui que eu já tinha visto, tá? O q também é t. Então é t também. Vou integrar por dt, isso aqui dividido por mi, que é t, tá? Essa integral que é fácil de fazer, né? Molezinha. No pré de 6 a gente já fazia, ó. T vezes t vai dar t ao quadrado, né? Então integral de t ao quadrado dividido por t. Pelo amor de Deus, tá? Não faça isso aqui. A pessoa fala assim, professor, tem um t em cima, vamos cortar os t? Não pode, tá? Porque aqui a gente está fazendo a operação de integral. Você não pode cancelar. Você só pode cancelar depois que você fizer a integral. Tá bem? Inclusive, né, é até uma prática, ao invés da gente usar aqui t, a gente põe assim, ó, integral de s ds, nessa integral, e depois que a gente integra, a gente troca para a variável t, para não ter esse problema de cancelar. Mas vocês já estão maduros suficientes, né? Já viram a integral mais de uma vez na vida, então vocês não vão fazer essa burrice de querer cortar t com t. Integra primeiro e depois cancela, tá? A integral de t ao quadrado dt vai ficar t ao cubo sobre 3, mais constante. Não esqueci da constante não, tá? A constante eu enfio na última integral que eu estou fazendo, ou seja, aqui, dividido por t, tá? Dá para cancelar alguma coisa? Aí até dá. Vai ficar t ao cubo mais 3 dividido por t. Quando você cancela, vai ficar t ao quadrado dividido por 3, mais constante vezes t menos 1. Tá?
Fala, professor, posso deixar aqui? Pode, a resposta também, tá? Tá, beleza. Bom, só que existe uma outra classe, ó. A gente aprendeu separação de variáveis, resolução de EDOs de primeira ordem lineares via fator integrante, mas existe uma terceira classe ainda de EDOs que a gente aprende a resolução na técnica de integração que a gente está acostumado a utilizar, que é qual? As EDOs que a gente chama de EDOs exatas, tá? É o nome que ela ganha, tá? Ela é chamada de EDOs exatas. Como é que é uma EDO exata, né? Como é que a gente escreve uma EDO exata? Primeiro de tudo, ó, a EDO exata que a gente está trabalhando é uma EDO também de primeira ordem, tá? Todas elas são de primeira ordem. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre EDOs de segunda ordem e de ordem mais alta. Eu vou comentar ordem mais alta, mas vou começar a resolver EDOs de segunda ordem. Mas a EDO exata que a gente vai resolver ainda é EDO de primeira ordem, tá? E essa EDO aqui, na EDO exata, a gente escreve a EDO desta forma aqui, tá? A EDO é escrita desta forma. Aqui. Ou seja, ela é um m de xy mais nxy. Aqui, ao invés da gente usar a derivada de y em relação a t, aqui a gente está usando a derivada de y em relação a x. Mas tanto faz, x e t é letra. Aí você pergunta, professor, por que você trocou de t para x? Eu troquei porque é a notação padrão, tá? Quando a gente utiliza EDOs exatas. Mas poderia ser, ao invés de x, ter usado t, e toda a afirmação que eu vou fazer posteriormente vale. Então, quando que uma EDO escrito da forma 1 vai ser exata? Toda EDO escrita deste jeito aqui, ó, como uma m de xy mais n de xy, dy dx igual a zero é exata? Não vai ser toda. O que tem que acontecer para ela ser exata? Tem que acontecer que a derivada parcial de m em relação a y tem que ser igual à derivada parcial de n em relação a x. Tá? A pessoa já fala, professor, vai precisar saber derivada parcial para poder resolver EDOs de primeira ordem aí? Bom, no caso da EDO exata, a gente vai precisar saber como é o cálculo da derivada parcial de uma função. Tá certo? Por quê? Porque a gente vai utilizar a derivada parcial para a gente identificar quando uma EDO da forma 1 ela é exata. Tá? Mas como é que a gente faz o cálculo da derivada parcial? Para quem já viu, vou dar uma lembradinha. Para quem não viu, vou dar uma ideia bastante simples. Tá? Então vou abrir um parênteses aqui, só para a gente ter uma ideia de como é que é o conceito de derivada parcial de uma função. Vou até abrir uma página a mais aqui, tá? Depois eu volto aqui, porque quem já viu vai estar vendo de novo. Quem não viu, vê agora, tá? Então, primeiro de tudo, olha, quando que a gente utiliza derivadas parciais? A gente utiliza derivadas parciais quando a função que a gente está derivando, ela depende de mais de uma variável, tá? Então, por exemplo, quando a gente estava em função de uma variável, a gente tinha a função f, por exemplo, uma f que dependia só de x. Um exemplo de uma f que depende só de x, sei lá, seno de x mais cosseno de x, cosseno de x mais x quadrado exponencial de x. Ó, esta função depende apenas da variável x. Você fala, professor, se eu quiser calcular a derivada dessa função, como é que eu calculo? Como ela tem apenas uma variável, quando você fizer a derivada, você estará fazendo a derivada em relação à única variável que ela tem. Tá?
Então, a derivada, nesse caso, a gente diz que a derivada de uma função ordinária, né, que ela depende de uma variável apenas. Então, a derivada a gente denota assim, ó, df dx. Ou a gente pode denotar assim também, que é a mesma coisa, o f', porque só tem uma variável, não tem dúvidas em quem você está calculando a derivada. Então, se você quiser denotar assim como f', eu sei que é a derivada. Se quiser denotar assim, como df dx, eu sei que é a derivada. E como é que seria a derivada dessa função? Ó, a derivada do seno, cosseno, né? A derivada do cosseno é menos seno. E aqui a gente aplica a regra do produto. A derivada de x² e exponencial de x, quando você dá aquela derivadinha, né? Aplicando a regrinha do produto, ó. Vai ficar a derivada da primeira função, que é 2x vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, derivada exponencial, própria exponencial, tá? Então aqui vai ficar 2x exponencial de x, mais x² e de x. Então, uma função que depende apenas de uma variável é aquilo que a gente aprendia em função de uma variável. Moleza. Quando você está em função de várias variáveis, tá? Na verdade, o nome várias variáveis é um abuso, bem abusado mesmo, que a gente só aprende função que tem 2 e 3 variáveis. Lá não se fala mais além disso. O professor pode comentar da existência de funções que dependem de mais variáveis do que 3, mas as contas são feitas para 2 e 3 só, quase sempre para 2. Mas vamos lá. Então, a função de 2 variáveis, um exemplo, ó, f de x, y. Ela depende da variável x e da variável y, ó, depende das duas. Então, um exemplo de uma função que depende de 2 variáveis, sei lá, seno de xy mais x ao quadrado mais y ao quadrado mais exponencial de 2xy. Essa é uma função que depende da variável x e da variável y. Aí você fala, professor, vamos calcular a derivada? Aí eu te pergunto, em relação a qual variável? Tá? Porque ela tem 2. Tá? Então, aí surge o conceito de derivada parcial. Tá? Então, esta função f aqui, como ela depende de 2 variáveis, você pode calcular a derivada em relação a uma variável ou a outra variável. Então, aqui a gente tem as derivadas parciais. Ó. E quais são as derivadas parciais? Como ela depende das 2 variáveis, tanto da x quanto da y, então a gente tem a derivada parcial de f em relação a x, que a gente denota assim, ó, df dx, essa derivada parcial de f em relação a x. Você fala, professor, por que o seu D está torto? Você tremeu na hora da derivação? Não, essa notação, tá? Aqui na derivada que depende de uma variável apenas, a gente usa o D, aquele D normal que você aprendeu lá no pré de 3. E esse aqui é o DROM, tá? A letra é assim mesmo, tá? Ela é tortinha assim. A minha letra não é boa, mas é o DROM. Ela é tortinha. Então, quando a função sua depende de mais de uma variável, a gente tem que derivar parcialmente a função. A notação para a derivada parcial é assim. Ou assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Ou assim também, ó. fx. Para indicar que a gente está derivando em relação à variável x. É a mesma coisa. E a outra derivada parcial que a gente tem é df dy. Ó, derivada parcial de f em relação a y. Ou a gente denota assim também, uma outra notação. Aí fala, professor, como é que a gente faz o cálculo aqui? Normal, tá? Normalzão a hora de fazer o cálculo. Aí,
quando eu falo normal, o que eu estou querendo dizer com normalzão na hora de fazer o cálculo? Ó, quando você calcula a derivada em relação à variável x, você supõe que todas as variáveis que a sua função depende são constantes, tá certo? Então, um truquezinho que, em geral, a gente pode usar e ajuda, pelo menos quando a gente está fazendo o cálculo das derivadas a primeira vez, é o seguinte. Então, vamos lá. Então, imagine que você tem a função, essa aqui, f de xy, que é essa função, né? Ó, seno de xy mais x² mais y² mais exponencial de 2x vezes y. Então, um truquezinho, né, ou uma coisa mais ou menos psicológica do que realmente efetiva. É mais psicológico que efetivo. Então, imagine que você queira calcular a derivada de f em relação a x. Então, basicamente, o que você está fazendo? Você está imaginando que todas as outras variáveis que não seja x é uma constante. Então, o que você pode fazer? Então, você pode trocar a variável y aqui por uma constante. Ó. Você vem aqui, vai fazer o que? A derivada disso aqui fica seno, no lugar do y você coloca uma constante c. É mais psicológico que qualquer outra coisa. C² mais e2xc. Por que é psicológico? Porque a gente sabe que quando a gente deriva uma constante, a derivada da constante é nula. Tá bem? Então, basicamente, a conta que a gente está fazendo é isso aí. Depois a gente volta no lugar da constante, a gente troca com a variável y de novo. Então, agora é só calcular a derivada do jeito que você está acostumado a fazer, que você aprendeu em função de uma variável. Qual é a derivada do seno? A derivada do seno é cosseno. Mas perceba que aqui dentro você tem uma constante vezes x. Então, se você tem uma constante vezes x, quer dizer que você tem que aplicar a regra da função composta, né? Por exemplo, quando a gente calcula a derivada, né? Ó, seno de 2x. Como é que é a derivada dessa função aqui? Ó? Dependendo de uma variável mesmo. Como é que era a derivada? A derivada é uma função composta. É seno composto com 2x. Então, vai ficar a derivada da função mais externa, que vai ficar a derivada do seno é cosseno, avaliado ela internamente, vezes a derivada que está aqui dentro é 2. Lembra da forma da função, a derivada da função composta era assim, ó. Quando você tinha uma função composta, era desse jeito aqui. Como é que a gente calculava a derivada? Calcular a derivada disso aqui vai ficar o f' de g de x vezes o g' de x. Então, a gente calculava a derivada da função mais externa, avaliava na função interna, vezes a derivada da função interna. Então, por exemplo, quando a gente tinha a derivada do seno, a gente calculava a derivada da função mais externa, que era a derivada do seno, que dava cosseno, avaliava em 2x, está aqui, vezes a derivada de quem está aqui dentro, no caso é 2. Então, aqui a gente faz a mesma coisa. Então, a derivada do seno é quem? É cosseno, avaliado em x vezes c, vezes a derivada da função que está aqui dentro. Qual a derivada de x vezes c? Você pode imaginar que a derivada você está acostumado a fazer mesmo em função de uma variável, tá? Quando você trocou por c, c é constante. Então, a derivada de x vezes c vai dar o quê? Vai dar c, né? Porque a derivada de uma constante vezes x vai dar só constante. Então, vai dar constante mais a derivada de x² é 2x. A derivada da constante é 0, né? Eu estou aplicando a derivada da soma e soma das derivadas, então não vou pôr. Mais a derivada dessa função aqui, ó. Tá vendo que tem uma composição de função também? É exponencial composta com 2x vezes c. Então vai ficar o quê? Vai ficar a derivada da função mais externa, que é a exponencial, avaliado a 2x vezes c, vezes a derivada de quem está aqui dentro, aqui do lado de fora, né? Então, a derivada de 2x vezes c vai dar 2 vezes c. Agora, volta com a variável y, né? Então, voltando com y. Isso aqui é mais psicológico do que efetivo, né? Então, vai ficar cosseno de xy vezes y mais 2x mais exponencial de 2xy 2 vezes y. Pronto, ó. Essa é a derivada parcial de f em relação a x. Professor,
Posso calcular a derivada parcial de f em relação a y? Pode, e a ideia é a mesma, né? Derivada parcial de f em relação a y. Só que quem que é constante agora? Se na derivada parcial de f em relação a x o y era constante, aqui vai ser o contrário, né? O y varia e o x é constante, tá? Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar o d dy de quem? Do seno de, era x vezes y, né? Então vai ficar constante vezes y, mais, no lugar do x vai ficar constante, mais y quadrado, mais exponencial de 2, constante y, pronto. E faz o mesmo cálculo parecido com o que eu fiz anteriormente para poder fazer a derivação, tá? Deriva e depois volta com a variável original. Só um detalhe, né? A gente não vai usar isso, mas vou fazer o comentário porque vale a pena. Já estou falando. O que aconteceria, por exemplo, se a sua função dependesse de 3 variáveis? Imagine que você estivesse fazendo f de x, y, z. Tá? Vou dar um exemplo aqui, sei lá. Cosseno de x quadrado vezes y vezes z mais exponencial de 2xy mais z ao quadrado. Imagine que a função fosse assim. Como você calcula as derivadas parciais da função, né? É possível calcular a derivada parcial dessa função? Sim, claro que é. É bastante possível e a gente, em geral, vai querer fazer o cálculo disso aí. Quantas derivadas parciais eu vou ter? 3, né? Porque são 3 variáveis. Eu tenho a derivada parcial em relação à variável x, em relação à variável y e em relação à variável z. Tá certo? Que a gente denota também assim, né? Ó, como fx, fy e fz. Essa é a notação que a gente está usando. Quando a gente vai fazer o cálculo da derivada parcial em relação à variável x, só x varia. Então, tanto o y quanto o z são consideradas constantes, tá? Então, uma forma de fazer esse cálculo aqui é, de novo, trocar y por uma constante e z por outra. Mas você troca agora, você chama o y de uma constante 1 e o z de uma constante 2. Então, ficaria assim, ó, cosseno de x quadrado c1, c2, mais exponencial de 2x c1 mais c2 ao quadrado. Pronto. Então você troca assim, tá? Então a gente usa, se a gente tiver 3 variáveis que são constantes, a gente chama de C1, C2 e C3. E assim sucessivamente, tá? Isso é mais psicológico, como eu estou dizendo, mas acredite, para quem está começando a fazer o cálculo da derivação, ajuda, tá? Porque a pessoa, às vezes, quando está fazendo o cálculo da derivada, ela acaba se confundindo, porque sabendo que tanto o y quanto o x variam, como no caso anterior, ela acaba se confundindo na hora de calcular a derivada parcial e tem dificuldade de fazer o cálculo, tá? Bom, já fiz esse adendo aí, vamos voltar lá na nossa equação exata. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar na nossa equação exata. Então, como eu disse para vocês, agora a gente vai aprender a resolver uma equação diferencial ordinária, né? Que pode ser que ela não é separável e não é linear. Ela é escrita da forma 1, ou seja, é um m de xy mais um n de xy vezes dy dx igual a 0, mas no qual existe uma relação que envolve as funções m e n, ou seja, a derivada parcial de m em relação à variável y vai ter que ser igual à derivada parcial de n em relação à variável x. Tá? Então, quando uma IDO da forma 1 satisfaz a propriedade 2, ó, tem que ser escrita na forma 1 e satisfazer 2. A gente fala que a IDO ela é exata. Tá? Então, o nome que ela ganha é IDO exata. Então, quando uma IDO é exata, vai acontecer a seguinte coisa.
existirá uma função que é chamada de φ de xy, que é chamada de função potencial, com a seguinte propriedade: dφ dx é igual a m de xy, ou seja, quando eu derivo a função φ em relação a x, eu encontro m, e quando eu derivo a φ em relação a y, eu encontro n. Tá certo? O que acontece nesse caso aí que a gente tem, né? Então, se a gente olhar para a nossa IDO, aqui, que é m mais n dy dx, vou colocar uma outra página a mais aqui, ó. Então, eu estou dizendo que o meu m vai ficar, é o dφ dx, o meu n é o dφ dy, tá certo? Então, basicamente, para a sua IDO escrito m mais n dy dx igual a zero, essa é a IDO que a gente tem. Então, se ela for exata, ou seja, satisfizer a condição que a derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x, existe essa função φ, e essa função φ tem essa propriedade, olha, dφ dx é igual a m, dφ dy é igual a n. No lugar do m, se eu trocar aqui por dφ dx, no lugar do m por dφ dy dx igual a zero, a IDO minha satisfaria esta expressão aqui, tá? Então a IDO ficaria escrita deste jeito aqui. Resolvendo esta IDO aqui, para a gente poder achar a função, basicamente o que eu vou ter aqui, né, é que o dφ de xy, essa aqui é uma derivada, a diferencial, isso aqui dá zero, tá? O diferencial dessa expressão dá zero, ou seja, o φ de xy é igual a uma constante. Então, voltando aqui, quando a gente resolve uma IDO exata, a gente está fazendo o quê? A gente está encontrando a função potencial, essa função φ, e a solução da minha IDO original, que era essa IDO1 que eu tinha, se reduz a φ de xy igual a uma constante, tá? Então, a resolução de uma IDO exata, ela passa basicamente para fazer o quê? Para encontrar quem é a função φ de xy. No material, que é o livro do Boyce, que eu basicamente sigo, ele faz a demonstração de como a gente chega nessa função φ. O que eu vou fazer? Eu não vou provar nada, não. Eu já vou fazer o cálculo e mostrar para vocês como é que a gente consegue resolver uma IDO que é exata, tá bom? Então vamos fazer o exemplo que eu acho melhor para a gente aprender, porque senão fica muito abstrato falar da cara da expressão, mas quando a gente faz a conta efetivamente, ajuda muito a gente compreender o conceito da resolução de IDOs exatas, tá? Então, o exercício está pedindo, resolva essa IDO aqui, ó, essa aqui. Tá bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que mapear é quem é a nossa função m e quem é a nossa função n, tá bom? Para a gente poder fazer a resolução da nossa IDO aqui, tá? Então, passo 1, né? Então, vou colocar aqui, fazer bem didático aqui. Então, passo 1 é mapear para identificar quem é m e n na expressão, qual a expressão? M mais n dy dx igual a zero, tá?
É claro que esse passo 1 aqui a gente pode até pôr como passo 0, né? Porque depois que você começa a fazer a resolução da EDO, isso é imediato, mas aqui didaticamente eu vou fazer esse mapeamento. Bom, olhando para esta equação, que está circulada em vermelho, e a nossa EDO, que a gente quer verificar se é exata, quem é meu M? O meu M, ele vai ser esta quantidade aqui, né? Esse aqui é meu M, ó, este. Quem é meu N? Meu N é esse aqui, né? Só olhar, compare para você ver. Então, o meu M, aqui na minha expressão, então, M é igual a Y cosseno X mais 2x exponencial de Y. E quem é N? O N é seno X mais x quadrado e de y menos 1, tá? Esse é meu N. Passo 1, agora vamos lá. Passo 1. Vamos verificar se a EDO é exata. Ó, a EDO ser escrita deste jeito não garante que ela é exata. Ela só vai ser exata se ela satisfizer o quê? Se a derivada parcial de m em relação a y for igual à derivada parcial de m em relação a x. Ou seja, satisfizer isso aqui, ó. Então, só vai ser exata uma EDO do tipo 1 se ela satisfizer a condição 2, ou seja, a derivada parcial de m em relação a y e a derivada igual a derivada parcial de m em relação a x. Tá? Vamos lá calcular, então, a nossa derivada parcial. Então, vamos calcular o dm dy e depois o dn dx, tá? Calculando a derivada parcial de m em relação a y, lembra o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar que o x é uma constante, tá? Então, se for vantagem, essa primeira vez eu vou fazer o truquezinho de trocar por c, mas nos próximos exercícios eu já vou fazer a derivada parcial direto, tá? Então, vai ficar o quê, ó? Ficar d dy de quem? Quem é m? É y, cosseno de c, né? Porque o x eu troco por c, mais 2c exponencial de y. Vamos fazer o cálculo da derivação aí? Então, vamos lá, ó. A constante, a derivada da soma é igual à soma das derivadas, a constante sai fora da integral, então vai ficar o que aqui? Vai ficar cosseno de c vezes a derivada de y em relação a y. A derivada de y em relação a y é 1. Vai ficar 1 mais a derivada de 2c, o 2c sai, né, fora da derivada, porque é constante, vezes a derivada de exponencial de y. A derivada exponencial de y é a própria exponencial. Vai ficar 2c exponencial de y, voltando com a variável y, x, desculpe, vai ficar cosseno de x mais 2x exponencial de y. Então, essa é a derivada de m em relação a y. Tá? Deixa eu circular ela aqui. Circular é uma mentira, né? Eu estou retangularizando, né? Eu estou passando um retângulo. Agora, o dn dx, né? Porque eu vou ter que igualar as duas. Então, vai ficar o d dx. Quem que é o n? Vamos lá. É seno de x mais, no lugar do y eu coloco constante, x quadrado e elevado a c menos 1. X quadrado e elevado a c menos 1. Vamos calcular a derivada aí, ó. Molezinha a derivada, né? Então vai ficar a derivada do seno. Isso aqui é moleza, fácil. Não tem nem y aqui pra gente mexer nessa primeira, né? A derivada do seno é cosseno de x. A derivada do x quadrado vai ficar o quê? Vai ficar 2x vezes exponencial da constante. A derivada de 1 é 0.
volto com a variável y, vai ficar cosseno de x mais 2x exponencial de y. Essa é o meu dn dx. Tá? Também vou circular. Agora olha lá para as nossas dn e o dm dy. Olha, o dm dy, que deu esta quantidade aqui, ó, é exatamente igual ao dn dx, tá vendo? É igual, ó. Igualzinho, tá? Então, note que dm dy é igual a dn dx, ou seja, a EDO é exata, tá? Então a nossa EDO é exata, a gente verificou. Então, se é exata, agora eu posso aplicar o método para encontrar a função φ, tá? Então vamos lá, o passo 2. Então, como a EDO é exata, vamos encontrar a função φ de x, y, tá o que? dφ dx é igual a m, é isso que acontece, ou seja, a derivada parcial de φ em relação a x vai ficar igual a m, e dφ dy é igual a m. A gente vai usar essas duas identidades para encontrar a variável φ, tá certo? Então agora eu vou ensinar vocês como é que a gente faz o cálculo da variável φ. Então vou chamar essa aqui de estrelinha, né? Então, ó, vamos usar estrela para encontrar a variável φ, tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar dφ dx igual a m. Vou usar a primeira dessas identidades. Eu tenho duas, né? Eu tenho essa identidade aqui e esta. Então vou usar a primeira das identidades. dφ dx igual a m. Quem é m? Vamos ver quem que é m. M é y cosseno de x mais 2x exponencial de y. Então vai ficar, aqui vai ficar y cosseno de x mais, eu já esqueci já, 2x exponencial de y. O que você tem aí? Você fala, opa, professor, a gente tem uma equação diferencial, a derivada parcial para a gente poder resolver. Como é que a gente faz? Olha, para você resolver esta integral aí, né? Desculpa, para resolver essa equação, já contei que a gente vai fazer. Para resolver essa equação aí, o que a gente faz? Olha, como eu estou derivando φ parcialmente em relação a x, basicamente eu estou admitindo o quê? Eu estou admitindo que a variável y é constante em relação à variável x, tá? Então o y não varia. O x só varia, então o y é como se fosse uma constante. Então, para a gente resolver esta equação aqui, o que a gente faz? Eu passo o dx do lado de lá, então vai ficar assim, ó. dφ igual a y cosseno de x mais 2x e y dx, tá certo? E integro dos dois lados. A integral de dφ, quando você faz a integral de uma
diferencial, é como se cancelasse a diferencial com a integral. Então isso aqui vai ficar φ igual. A integral da soma é igual à soma das integrais mesmo. Mas lembrando que tudo que depender só de y, eu posso tirar fora da integral, porque y é constante em relação à integral. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar y cosseno de x dx mais e de y integral de 2x dx. Tá vendo? Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou usando a propriedade integral que a gente está acostumado a usar. Quais são as propriedades? Integral da soma é igual à soma das integrais. Foi que eu separei aqui. Constante sai fora da integral. Você fala, professor, por que você tirou y em relação à sua integral? Ela não é integral parcial em relação a x, y é constante. Então ele faz o mesmo papel de uma constante. Bom, quanto que é a integral do cosseno? A integral do cosseno é seno de x mais e de y. Quanto que é a integral de 2x? O 2 também podia tirar para fora, né? O 2 também é constante. Eu tirar o 2 para fora. Tá? Quanto que é a integral de x? Vai ficar só um x aqui dentro, né? Um 2 para fora aqui. Então, quanto que é a integral de x? A integral de x é x² dividido por 2. Aí tem um detalhe importante aí quando a gente está fazendo essa integral. Essa parte mais importante aí que a gente está resolvendo. Quando a gente faz integral normal, ó, você está lá em função de uma variável, o professor está ensinando você a resolver essa integral aqui. Como é que você resolve essa integral, né? Sei lá. A gente passa a integral dos dois lados, né? E IDO mesmo, a gente viu y. Vai ficar y. Então a integral vai ficar x² sobre 2 mais uma constante, não é isso? Isso aí que a gente fazia, tá? Integrou uma integral que não tem limite de integração, né? A integral indefinida que a gente chama. Integrou, vai aparecer uma constante, isso é normal. Aqui também vai aparecer uma constante. Só que você tem que lembrar o que? Você fala, professor, eu estou integrando parcialmente em relação a x. Tudo que depender só de y é uma constante. Então, quando eu estou integrando parcialmente em relação a x, vai aparecer uma constante aqui normalmente. Só que essa constante aqui é uma g de y, tá? Isso aqui é a constante que está aparecendo para mim, tá certo? Por quê? Porque quando você integrou em relação à variável x parcialmente, tudo que depende só de y é constante em relação a x. Você quer verificar que isso aqui está correto? Você vem aqui e deriva parcialmente e recupera a função original que você tinha. Vamos ver que isso é verdade, ó. Então, cheguei na integral, é isso que eu tenho na integral. Para a gente tirar a prova dos 9 e ver que a minha integral está correta, você vai no rascunho, que o bom aqui é eu poder fazer do lado e depois poder apagar. Você vem no rascunho e deriva essa expressão. Ao derivar essa expressão, você tem que chegar nessa aqui. Vamos derivar para a gente ver, ó. D dx, aqui é rascunho, depois eu apago, tá? Ó. Rascunho. Vai ficar d dx de y, seno de x, mais 2, exponencial de y, x² sobre 2, mais g de y. Tá bem? Derivada da soma é igual à soma das derivadas. Lembrando que aqui a gente faz aquele truquezinho de trocar o y por uma constante. Olha. Constante, x² sobre 2, mais g constante. Derivada da soma é igual à soma das derivadas, a constante sai fora, então vai ficar assim, ó, c, derivada do seno é cosseno de x, mais 2 exponencial de c, a derivada de x² é 2x, tem um 2 embaixo, cancela, então vai ficar x, mais, quanto que é a derivada da constante? A derivada da constante é zero, tá? Então aqui dá zero. Agora a gente volta com a variável original, que é y
cosseno de x mais 2 exponencial de yx. Mais 0, 0 a gente não põe. Perceba que você tem aqui exatamente a função original que você começou a integrar. Então, quando você integra parcialmente em relação a uma variável, que vai aparecer é a expressão dependendo da outra variável. Tá? Deixa eu apagar aqui. Terminei? Achei a função φ completamente? Não. Por quê? Porque eu usei só uma daquelas duas identidades. Ó. Eu não usei as duas identidades. Eu usei só a primeira. Agora eu vou usar a segunda. Tá certo? E como é que a gente usa a segunda identidade? Tá? Então agora vamos usar que d psi dy é igual a n. Então o que eu faço? Eu utilizo esta expressão que a gente encontrou para a variável. Eu não sei se é variável φ ou psi, tá? Eu vou falar φ, mas agora estou na dúvida se é variável. Eu acho que é psi essa variável, não é φ não. A φ é assim, ó. A φ é assim. A φ maiúscula é assim. Essa é a psi. Tá? Eu falei φ, mas é psi. Eu acho que até o símbolo da psicologia é essa aqui, ó. Esse é o símbolo da psicologia. E aí por isso a palavra psicologia, que é essa letra aí. É psi. Bom, então eu vou usar a variável psi, que é esta aqui, que eu encontrei no passo anterior, para eu definir quem vai ser essa variável aqui, ó. Isto aqui é constante em relação a x, mas varia em relação a y. Então esse que é o detalhe importante. Para a equação exata, na primeira integração que a gente faz, a gente acha esta função dependendo de g, usando a primeira identidade. Na segunda identidade, a gente vai conseguir encontrar efetivamente quem é g. O que a gente vai fazer? Ó, o d psi dy é igual a n, não é isso? Que a gente já descobriu. O que eu faço? Eu utilizo o psi que eu achei nesse passo aqui. Então, ó, utilizamos o psi encontrado anteriormente. Eu derivo ele em relação a y, tá? Derivamos em relação a y. Vamos derivar ele parcialmente em relação a y. Então, o psi nosso é y seno de x mais 2y(x² sobre 2 mais g de y. Então, vai ficar assim, ó. Y seno de x mais 2 exponencial de y x² sobre 2 mais g de y. Tá bem? Este é aqui que a gente quer calcular. Uma página a mais para a gente poder fazer a conta. Vamos lá. Então, a derivada isso aqui é o d psi dy. A derivada da soma é igual à soma das derivadas. Já estou lembrando que tudo que depender de x é constante. Não vou trocar agora, a partir de agora, mais a variável x para uma constante, nem a variável y para uma constante quando for necessário. Então, eu vou comentar apenas, mas eu já vou fazer o cálculo da derivação parcial aqui direto, tá? Sem precisar fazer esse passo de trocar intermediário, que eu disse que é só psicológico, né? Não é efetivo. Então vai ficar o quê? Então a derivada disso aqui vai ficar, o seno vem para fora, né? Então a derivada do y é 1, mais o x², esse 2 com esse 2 cancela, né? O x² vem para fora, vai ficar x² vezes a derivada do y, o exponencial de y é o próprio exponencial de y, mais a derivada de g em relação a y. A derivada de g em relação a y aqui
Perceba que isso aqui depende só da variável y, não depende da variável x. Quando você deriva parcialmente uma função que depende só de uma variável, não é a derivada parcial, é a derivada normal, a derivada total da função. Então, como o g só depende de y, dg dy, a gente pode escrever isso aqui como dg dy, ou assim, ó, g', porque não tem dúvida, como só depende de uma variável, quando você deriva ele em relação à variável y, você não tem dúvida qual variável é, então você pode denotar ela assim, que é a derivada total, ou ainda assim, com relação a linha, porque só depende de uma variável, tá? Eu gosto de escrever assim, né? Como dg dy. Eu gosto de fazer isso. Então, o que a gente faz? Ó, eu vou usar esta identidade aqui. Tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu calculei primeiro esta derivada, que é esta quantidade aqui. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou igualar esta derivada à função n que eu tenho. Tá certo? É isso que eu vou fazer. Agora, ó, usando que dψ dy igual a n, temos dψ dy é seno de x mais x quadrado e elevado a y dg dy igual a n. Quem é n? Vamos ver quem é n. N foi dado lá no começo da expressão nossa. O n é... Cadê? O n é isso aqui, ó. Bom do quadro que não precisa ficar voltando, né? Só bater o olho e falar, tá ali. O n é seno de x mais x quadrado e y menos 1. Vamos por lá então. Então é seno de x mais x quadrado e y menos 1. Tá? Bom, esse com esse vai embora, cancela. Só passar por lá de lá a gente vai ver que vai cancelar. Esse com esse também cancela. Então o que sobra pra gente? Sobra que o dg dy é igual a quanto? A menos 1. E como é que a gente resolve essa equação aqui? Você está vendo que você caiu numa IDO? Numa IDO que dá para aplicar a separação de variáveis? Como é que a gente resolve esse IDO aqui? Eu passo o dy para o lado direito, separação de variáveis, e fica assim, né? Ó. Então, aplicando separação de variáveis, temos, o que a gente tem? Vai ficar assim, né? Ó. dg igual a menos dy, integro, a integral de dg é g, a integral de dy é y, mais uma constante, ó. Então, psi de xy vai ser igual ao quê? Vamos lá olhar? Agora eu vou utilizar esta g que eu encontrei aqui, vou substituir aonde? Vou substituir aqui, ó. Tá? Então eu fiz o cálculo da psi, calculei no primeiro passo, encontrei a integral dependendo desta função g. No segundo momento, usando a segunda identidade, eu consegui descobrir quem é g. Tá? G é menos y mais c. Então, o psi de xy vai ficar quem? Deixa eu colocar aqui, né? Fui lá, copiei. Ela vai ficar igual a y
y seno de x, esse 2 com esse 2 cancela, mas no lugar do g a gente coloca o quê? A gente coloca essa quantidade aí, ó, menos y mais, vou tirar esse mais aqui, mais uma constante, tá? Então, a solução da EDO é quem? Y seno de x mais exponencial de y x quadrado menos y igual a c. Pronto. Esta é a solução da nossa EDO original que a gente tinha, tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, mas alguém tem alguma pergunta em algum passo que não ficou claro? Não? Beleza, vamos fazer um outro exemplo então, tá certo? Porque agora a gente vai ver se a gente compreendeu os passos que foram feitos. Então, ó, exemplo parecido, tá? Essa EDO aqui também vai ser exata, mas o que a gente vai ter que fazer? Vai seguir os mesmos passos que foram feitos anteriormente, tá? Aí você fala, professor, bate o olho aqui nessa EDO. Professor, essa EDO não tá do jeito que aquela EDO estava. Como é que aquela EDO estava? Ela estava assim, ó, m mais n dy dx igual a zero. Olha bem para essa aqui, ela não tá, ela não tá do mesmo jeito. Mas perceba uma coisa aqui. Imagina se você, ao invés de fosse o m, você tivesse escrito isso aqui assim, ó, multiplica por dx dos dois lados, vai ficar m dx mais n dy igual a zero. Então, uma segunda forma de representar a EDO exata é assim. Por isso que eu coloquei esse exemplo, só para chamar a atenção disso aí. Então, muitas vezes, quando a gente está resolvendo uma EDO exata, ela não é dada deste jeito aqui. Ela é dada deste jeito aqui. Mas perceba que é equivalente uma forma e outra. É uma outra forma de escrever a mesma coisa, tá? Para chegar, por exemplo, ó, sair deste e vir para cá, é só multiplicar por dx dos dois lados. Sair desta aqui e vir para cá, é só dividir por dx dos dois lados, tá? Então a gente tem que essas formas são equivalentes. Então quem multiplica dx é o m e quem multiplica dy é o n, tá? Então as duas formas podem representar uma função exata. Só vai ser exata já a gente conseguir verificar aquela condição que eu falei da derivada parcial ser satisfeita, tá? Então aqui eu não vou nem passar no passo 0, já vou direto. Então o passo 1, né? Ó, passo 1. Vamos verificar se é exata. Então quem é o m para nós? O m é exponencial de x seno y menos 2y seno x. Quem é o n? O n é exponencial de x cosseno y mais 2 cosseno x, tá? Então a primeira é m e a segunda é n. O que a gente tem que fazer para verificar que é exata? Então, para ser exata, é necessário que dm dy igual a dn dx. A gente vem aqui, calcula a derivada parcial em relação de m em relação a y. Depois calcula a derivada parcial de n em relação a x e verifica se elas são iguais, tá? Então, o m é x
seno de y, menos 2y, seno de x. Está aqui. A derivada parcial disso em relação a y, ó, lembrando que tudo que depende de x é constante. Derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, ó, o exponencial de x aqui na primeiro termo, né, vai sair fora da derivada, eu vou derivar só o seno. A derivada do seno é cosseno, então vai ficar exponencial de x cosseno de y menos o 2 e o seno saem para fora, né, porque eu estou derivando em relação a y. Vou só derivar o y. Qual que é a derivada do y? A derivada do y é 1, então vai dar isso aqui a derivada, ó. Beleza? Agora eu vou derivar o n em relação a x. Vai ficar o d dx de quem? De exponencial de x cosseno de y mais 2 cosseno de x. Lembrando que quando eu estou derivando em relação à variável x, tudo que depende de y é constante, tá? Então, a derivada da soma é igual à soma das derivadas, né? Então, derivada exponencial de x vezes cosseno de y, o cosseno sai fora da derivada, então vai ficar cosseno de y vezes a derivada exponencial. A derivada exponencial de x é a própria exponencial de x, mais a derivada do cosseno é menos seno, né? Então vai ficar menos 2 seno x. Olha bem para as derivadas que vocês têm. São iguais? São iguais, tá? Olha para você ver. As duas derivadas são iguais. Você fala, professor, a primeira está exponencial de x cosseno de y, mas a segunda está cosseno de y exponencial de x, então não são iguais. É claro que são iguais, tá? Lembrando que quando você faz o produto entre um número com outro número, não importa a ordem, né? O produto entre números é comutativo, tá bem? Então, exponencial de x vezes cosseno de y é a mesma coisa que cosseno de y vezes exponencial de x, tá? Então, são iguais, sim. Então, note que dm dy é igual a dn dx, ou seja, a EDO é exata. Vamos encontrar psi. E como é que a gente encontra a função psi? Vocês lembram lá? Então, satisfaz, né? Dψ dx é igual a m e dψ dy é igual a n. Receitão de bolo aí, tá? Receitão de bolo, não tem muito que errar. Pode errar na conta, mas só a conta. Tá bem? Então o que a gente faz? A gente usa uma das duas identidades. Eu vou usar essa, tanto faz, tá? A dificuldade é a mesma. Se eu usar essa ou essa, a dificuldade vai ser a mesma. Então a gente vai usar essa primeira identidade aqui para encontrar φ, aí vai aparecer aquela g que depende só de y. Depois a gente usa a segunda identidade para descobrir quem é o g, tá? Receitão de bolo, não tem muita dificuldade. Então vamos lá. Então, usando a primeira das identidades, temos, então, dφ dx é igual a m. Quem que é m mesmo? Vamos lá. O m é exponencial de x seno de y. Exponencial de x seno de y. Menos 2y seno de x. Menos 2y seno de x. Esse é o meu m. O que a gente faz, lembra? Passo o dx para lá. Então vai ficar exponencial de x seno de y menos 2y seno de x. Abro parênteses, multiplico por dx e ó,
integro dos dois lados. A integral do diferencial se cancelam, né? Só sobra a variável que eu quero achar, a psi. A integral da soma é igual à soma das integrais. Então vai ficar assim, ó, seno de y exponencial de x dx menos 2y integral de seno de x dx. A integral da exponencial é a própria exponencial, né? A exponencial de x, quando a gente integra, dá a própria exponencial. Então vai ficar e elevado a x menos 2y. A integral do seno é menos cosseno, tá? Então vai ficar menos cosseno de x mais uma constante. De novo, você não está integrando ela parcialmente? Se você está integrando parcialmente, vai aparecer a outra variável que a gente está considerando como constante, tá? Então, como eu estou integrando parcialmente em relação à variável x, vai aparecer uma função que depende só de y aqui, tá bem? Então, aqui vai ficar seno de y exponencial de x, menos com menos vai dar mais, 2y cosseno de x mais g de y. Vou circular aqui. Agora, o que a gente faz? A gente usa a segunda identidade. Eu usei a primeira, já cheguei em quase toda a questão. Agora, a gente usa a segunda identidade. Então, agora, usando a segunda identidade. Qual é a segunda identidade? É aquela lá, né, ó. Dψ dy é igual a n. Então, o que a gente faz? Vamos calcular o dψ dy? Então, eu pego esse psi aqui que eu achei, venho aqui e derivo ele em relação à variável. Olha meu seno, que feio que tá. Derivo ele em relação à variável y agora, ó. Seno de y exponencial de x mais 2y cosseno x mais g de y. Derivada da soma é igual à soma das derivadas. A constante a gente tira para fora. Ó, exponencial é constante em relação... exponencial de x é constante em relação à variável y. Então vai ficar exponencial de x. A derivada do seno é cosseno de y mais... o cosseno de x sai para fora. O 2 também. A derivada do y em relação a dy vai dar 1, né? Mais a derivada de g em relação a y. Lembrando que, como ela depende de uma variável apenas, a derivada agora não é parcial mais, é a derivada total. Não estou errando na letra não, tá? Ao invés de usar o de rom ou de fresco, né? Como queiram usar, como isso depende só de uma variável, a gente denota assim, como eu já disse anteriormente. Ou linha também, tá? Você vai ver no livro aí que o material usa a linha. Então a gente achou que o dψ dy é igual a isso aqui. Agora, igualando a n, então a gente vai ter o que, né? Ex cosseno y mais 2 cosseno x mais dg dy igual a n. Quanto que é n? Vamos lá, vamos olhar lá atrás. O n é ex cosseno y mais 2 cosseno x. Ex cosseno y mais 2 cosseno x. Tá? Isso aqui é n, ó. Cosseno y mais 2 cosseno x mais dg dy igual a ex cosseno y mais 2 cosseno x. Olha para você ver que você pode fazer, ó. Esse cancela com esse, porque é igual, né? Quando você passar esse aqui para o lado de lá, vai cancelar. Esse cancela com esse aqui. E o que sobra para você? Sobra aqui o dg dy é igual a 0. Ou seja, se o dg dy é igual a 0,
qual a conclusão que você chega? Você chega à conclusão que o G é igual a uma constante, tá? Se você fosse resolver essa EDO aqui, né? Você tem o quê? Qual função de y que é o derivado a zero? A única seria a constante, tá? Então aqui, se você fosse resolver, você teria dg, passa o dy para lá, é zero, né? Então a integral de dg vai ficar g igual a uma constante, tá? Só um detalhe, né? A pessoa pode ficar indo, professor, mas aí ela não vai depender de x? Não, porque a g já não depende de x. Desde o início, quando a gente encontrou a g lá, calculando a integral parcial de dφ em relação a x, a gente já concluiu que a g só depende de uma variável, só da variável y, tá certo? Então, quando você tem uma função que depende só de uma variável e a derivada dessa função dá zero, esta função obrigatoriamente tem que ser um número, é uma constante, tá certo? Isso aí recai em função de uma variável. A gente sabe que para uma função de uma variável, quando a derivada dela dá zero, a única condição que ela tem é se ela é a própria constante, tá? Então, psi vai ser igual a quanto? Vamos lá, vamos pegar ela ali, ó. Psi a gente calculou aqui, deu seno y e x mais 2y cosseno x mais g de y é uma constante. Então vai ficar seno y e x mais 2, eu já esqueci já, y cosseno x mais uma constante. Então, a solução da EDO vai ser quem? Vai ser isso igual a uma constante, né? Ou seja, seno y exponencial de x mais 2y cosseno x igual a uma constante. Tá? Essa é a solução. Se tiver alguma dúvida, vou fazer o exemplo 3. É claro que no exemplo 3, as duas primeiras foram exatas, mas no exemplo 3 eu vou colocar um exemplo aí que obviamente não vai ser exato. Então, vamos fazer 3 equações que são exatas, aí vai chegar à conclusão, toda EDO é escrito desta forma que é exata. Não, a gente vai ter casos que não é. Este vai ser um exemplo que não vai ser exato, tá? Mas já adiantei, mas vamos verificar, tá? Então, o passo 1 vamos verificar se a EDO é exata. Então, como é que a gente vai verificar se a EDO é exata? Primeira coisa é fazer aquele mapeamento, ver quem é M e quem é N. Batendo o olho aí, né? O M é 3xy mais y ao quadrado e N é igual a x² mais x vezes y, tá? Primeiro é M, segundo é N. O que a gente pode fazer aí? Vamos calcular as derivadas para a gente verificar se satisfaz ou não o fato de ser equação exata. Então, a gente vai calcular o dm dy e depois a gente vai calcular o dn dx. Então, qual o dm dy? Então, vai ficar o dy de 3xy mais y ao quadrado. Qual a derivada disso tudo aqui em relação à variável y? A derivada disso em relação à variável y, lembrando que x é constante, né? Vai ficar 3x, sai fora da derivada, né? A derivada da soma é igual à soma das derivadas, então vai ficar 3x, vezes a derivada de y, que é 1, mais a derivada de y² em relação a y. A derivada de y² é 2y. Então, dm dy vai dar 3x mais 2y. O dn
d dx, vai ficar o d dx de x quadrado mais x vezes y. Fazendo a derivada aí, o que vai acontecer? Derivando vai ficar, em relação a x, vai ficar 2x mais a derivada de xy em relação a x, a parcial, o y sai para fora, eu só derivo o x, então vai ficar y. Olha para você ver, são diferentes, né? Olha, é igual? Não. Então note que dm dy é diferente de dn dx. Logo, a e do não é exata. Aí você fala, professor, e se eu for tentar encontrar a função psi, né? Não phi, não, psi, eu consigo? Ou seja, se eu for fazer o passo 2, tentar descobrir a função psi como eu fiz, imaginar que eu tenho uma d psi dx igual a m e uma d psi dy igual a n, eu vou conseguir encontrar? Não, você não vai conseguir, tá? Não vai dar para encontrar. Se você for tentar fazer o cálculo, você vai chegar na conclusão que a solução está errada, que você não vai conseguir achar a solução. Mas, um alento, a gente pode usar o conceito de fator integrante para EDOs que são exatas, tá? Então eu posso, às vezes, não é sempre que dá, tá? Não é sempre que dá, mas às vezes funciona de eu fazer o quê? Eu pego uma EDO desta forma aqui, deste jeito, que não é exata, ou seja, a minha EDO ela não satisfaz que o dm dy é igual ao dn dx, ela não é exata. E eu posso transformá-la numa EDO exata, fazendo o quê? Multiplicando por ambos os lados um fator integrante. Então eu pego esta equação 3, multiplico por um fator integrante μ, tá? Então eu multiplico por μ, essa letrinha grega aqui, de ambos os lados. Então eu vou ter μ vezes m mais μ vezes n dy dx. Eu só fiz isso por enquanto, tá? Inicialmente a minha função μ, eu não sei quem é, eu vou encontrar fazendo hipóteses boas aí. Eu estou supondo que ela depende da variável x e y, tá bom? Então é uma função que depende de x e y e eu não conheço, como eu fiz no caso do fator integrante para resolver a EDO de primeira ordem, tá? Então, seguindo de novo o cálculo aí, eu tenho a EDO escrito na forma 3, que não é exata, ou seja, o m de y é diferente de o n de x. Isso aqui é a derivada parcial de m em relação a y, ela é diferente da derivada parcial de m de n em relação a x. Aí o que eu faço? Eu pego a minha EDO 3, multiplico dos dois lados por um fator integrante que eu quero encontrar. Para a equação 4 ser exata, o que tem que acontecer? Isso aqui que tem que acontecer. A derivada parcial, agora tem um fator todo grandão aqui, né? A derivada parcial disso em relação a y tem que ser igual à derivada parcial disso em relação a x, que é essa identidade que está aqui, μ vezes m, a derivada parcial em relação a y, aqui é a notação da derivada parcial, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ddy de μm, tá certo? Tem que ser igual à derivada parcial de μ vezes n em relação à variável x, tá? Aqui você perceba que eu tenho um produto entre duas funções. Quando você calcula a derivada do produto, lembra como é que é a regra? Você fala, professor, mas a derivada é parcial. Não muda, a regra é a mesma, tá? Então, quando você tem o produto entre duas funções, u vezes v, então a derivada de u vezes v é a derivada de u vezes a função v, mais u vezes a derivada da função v, tá?
Então vai ficar assim, né? Então vai ficar a derivada da primeira função em relação à variável y vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função em relação a y. Aqui é a regra do produto que eu estou aplicando, tá? E a mesma coisa aqui, ó, eu também aplico a regra do produto do lado direito. Então a derivada de μ em relação a x, tá? Vezes n, mais μ vezes n, a derivada em relação à variável x. Estou aplicando a regra do produto aqui para a gente poder fazer a conta. Olha, perceba que eu tenho a equação 4, ela é às vezes até mais difícil de ser resolvida do que a equação original, tá? Porque eu tenho uma expressão a mais associado ao fator integrante para resolver. Então, a expressão 4 às vezes é até mais difícil do que resolver do que a equação original. Mas a gente pode fazer algumas hipóteses simplificadoras para encontrar o nosso fator integrante, tá certo? Porque apesar da equação 4 ser difícil, eu posso fazer algumas hipóteses que transformam esse fator integrante num fator mais simples. Porque a ideia é o quê? A ideia é, originalmente eu não tinha uma equação exata, eu estou tentando manipular a minha expressão para ter. Eu não quero encontrar uma coisa desgraçada para resolver, eu quero uma coisa que eu consiga resolver. Então, a gente pode fazer hipóteses sobre o fator integrante. Pode ser que a gente não resolva qualquer IDO, mas pode ser que quando a gente faz essa hipótese, a gente ganha, para algumas EDOs, a condição de conseguir resolvê-la, tá? Então, a gente faz algumas hipóteses simplificadoras. Aqui eu vou fazer duas, mas quando você olha nos exercícios que estão lá no exercício do Boyce, ele tem situações que ele faz outras hipóteses simplificadoras também, tá? Além dessas que eu faço aqui. Então, uma hipótese simplificadora é assumir que o meu fator integrante só depende da variável x, não dependa de y. Então, o que acontece nesse caso? Acontece que em todo ponto que a minha μ eu derivo em relação a y, ela zera. Na verdade, só tem um, né? Então, se você olhar para a equação 4 e admitir que a função μ só depende de x, quer dizer que este fator aqui, ó, este aqui, ele não existe, porque o μ de y ele vai ser zero. Então, basicamente, o que eu tenho é que a EDO 4 reduz-se a esta aqui. Pode parecer que a EDO ainda fica difícil, mas você vai ver. Eu consigo manipular e deixar ela de uma maneira mais simples aqui, ó. Quer ver, ó? Então, eu quero encontrar quem é o μ, né? Então, eu passo isso aqui para o lado esquerdo. Passo isso para o lado direito, tá bem? Multiplico por menos 1, manipulo a expressão, você está vendo que eu tenho um μ aqui e um μ aqui, tiro um μ em evidência, então eu fico com essa expressão aqui, ó, essa expressão. Aí, o que eu faço? Ó, passo o n dividindo, tá vendo? O n está aqui, eu passo ele dividindo, passo ele para baixo, aqui eu tenho um μ de y e um n de x, né? Desculpe, μ não, é m de y menos o n de x. Esse é o m, né? O μ é mais fininho, né? O m mais retinho. Quem que é o μ de x? O μ de x é dμ dx, tá? Aí o que eu faço? Eu aplico o método da separação de variáveis aqui, ó. Então, essa EDO eu escrevo deste jeito, é a mesma EDO, é só uma reescrita da EDO. Agora eu vou aplicar um método da separação de variáveis. Então eu vou passar o dx que está aqui para o lado de lá e o μ que está aqui vou passar para baixo. Então vai ficar dμ dividido por μ igual a my menos nx dividido por n vezes dx. Eu só consigo resolver essa equação
se a quantidade my menos nx dividido por n não depender de y, só depender de x, tá? Porque essa manipulação aqui eu fiz a hipótese que o meu mi só depende de x. Então, como este lado aqui eu só tenho uma função de x, porque é mi e dmi, para isso aqui ser igual a isso, obrigatoriamente o lado direito também só pode depender de x. Então, só posso utilizar essa técnica se o m de y menos o n de x dividido por n depender só de x. Tá certo? Então, está escrito aqui, ó. Então, só posso fazer a integral 5, só dá para eu resolver se isso aqui depender de x. Se não depender, quer dizer que eu não posso encontrar um fator integrante satisfazendo a hipótese que eu fiz. Se eu faço uma hipótese, faço a conta, chego que não dá para ser, ou seja, essa expressão aqui, ela não depende só de y, eu chego à conclusão que não dá para eu resolver a integral, tá certo? Mas se isso aqui depender só de x, eu consigo resolver. Então eu integro dos dois lados em relação à variável x. Essa integral aqui vai dar ln de y. Essa integral aqui eu não sei quanto que vai dar, mas dá para fazer, como ela depende só de x, dá para ser integrado. Aqui a gente lineariza e a gente descobre então que o mi é igual a exponencial da integral de m de y menos n de x dividido por n dx, tá? Então a gente chega nessa expressão aqui. É complicado? Bom, a ideia em si ela é complexa, tá? Mas no final das contas a gente vai fazer o que? A gente vai jogar na fórmula, você não precisa deduzir, tá? Mas eu só posso resolver este fator integrante se este fator aqui depender só de x, tá? Agora, uma outra hipótese que a gente pode fazer é que mi dependa apenas de y. Isso também podia ser feito essa hipótese. Então, o que vai ficar de diferente na equação anterior? A ideia é muito parecida, tá? A ideia é muito parecida, vai continuar complexa do mesmo jeito, não vai facilitar. Mas o que acontece se eu admitir que o mi depende só de y? Então, neste caso, este fator vai embora. Ó, o fator da derivada de mi em relação a x vai embora. Então, basicamente, o que eu fico aí na nossa IDO? Ela vai ficar escrita assim, ó. Não, o fator de x vai embora. Então a minha EDO fica escrita assim. Eu isolo o mi de y de um lado, tá? Passo este fator para o lado de lá. Reescrevendo a minha EDO, eu fico com esta aqui. Aí você fala, professor, quando que eu posso resolver essa equação aqui? Naquele caso, o dmi dx dependia só de x. Agora eu estou admitindo que ele depende só de y. Então eu só consigo fazer o cálculo do fator integrante se essa quantidade aqui depender só de y, tá? Então, sabendo que isso aqui só depende de y, eu posso fazer as mesmas contas que eu fiz anteriormente e chego à conclusão que o meu fator integrante é esse carinha aqui, tá? Tá certo? Bom, vamos aplicar, né? Dá tempo ainda, eu tenho 10 minutos. Eu quero resolver esse aqui para eu não ter que refazer o cálculo de novo na aula que vem, tá? Então vamos lá. Esse aqui é exatamente aquela equação que a gente tinha no exercício passado, tá?
exatamente aquela que a gente tinha no exercício passado para a gente fazer. Então essa EDO aqui não é exata, tá? Ela não é exata. O que a gente vai fazer? Então, ó, a EDO acima não é exata. Então vamos aplicar a fórmula do fator integrante. Tá bem? Bom, então vamos lá. Vou aplicar a fórmula do fator integrante. Eu posso tentar, né, usar esta fórmula aqui ou a próxima, tá? Eu vou tentar usar esta aqui. Se funcionar, beleza, tá? Então, essa primeira fórmula aqui, eu estou admitindo que o meu mi depende só da variável x, tá? Então, vamos tentar usar, né? Então, vamos usar a seguinte expressão. Vamos lá, edit polar, que é essa aqui, né? Opa, não é não. Cadê? Não copiei. Vamos lá, deixa eu copiar aqui. Selecionou, mas não copiou. Pronto, agora foi. Eu acho que foi, né? Tá aqui, ó. Vou usar essa expressão aqui. Então, o que eu preciso para calcular o fator integrante? Ó, eu preciso o my menos o nx e vou dividir por n, tá? Então, vamos lá. Então, é o my menos o nx e dividir por n. Vamos fazer esse cálculo aí. Quem é meu m? É esse aqui, né? Esse é o meu m. Então, vai ficar o my. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a y. Então, vai ficar o d dy de 3x y mais y quadrado menos o d dx da outra expressão, que é x quadrado mais xy. E vou dividir isso aqui tudo por n. Quanto que é o n? O n é x quadrado mais xy. Vamos ver quanto que vai dar essa derivada aí, essa conta aí. Então, derivando isso aqui em relação a y, vai ficar 3x mais 2y menos a derivada disso em relação a x vai ficar menos 2x menos y dividido por x quadrado mais xy. Tá? Então vamos ver o que vai dar nessa conta aí, ó. Esse com esse sobra x, esse com esse sobra y, dividido por x quadrado mais xy. A pessoa fala, professor, como é que a gente cancela, né? Porque a gente tem uma expressão. Lembra aqui que tem que acontecer? Para isso poder ser calculado, né? Para a gente poder calcular o fator integrante, isso aqui só pode depender de x. Mas está vendo que tem x e y aqui? Então a gente vai ter que cancelar alguma coisa. Olha em cima, eu tenho x mais y, embaixo eu tenho x quadrado mais xy. Em cima não dá para fazer nada, mas embaixo dá para eu tirar o x em evidência, olha. Olha que legal.
Então em cima eu tenho x mais y, embaixo também, então posso cancelar esse com esse. E o que sobra pra gente? Sobra 1 dividido por x. Opa, sobrou 1 dividido por x. Então quer dizer que o fator interno aqui, ele só depende de x. Como ele só depende de x, então a técnica que eu estou usando funciona. Tá? Então, ó, podemos encontrar o fator integrante, pois a EDO só depende de x. Então, quem é o fator integrante? O fator integrante vai ficar exponencial da integral de my menos nx dividido por n dx. Ou seja, exponencial de 1 sobre x dx. Qual que é a integral? Opa, faltou integral. Qual que é a integral de dx sobre x? É ln de x. Então vai ficar exponencial de ln de x. Professor, tem constante? Não. Em fator integrante a gente não usa constante. Então, quanto que é exponencial do logaritmo? Lembra? Exponencial do logaritmo cancela, sobra só x. Opa, sobra só x. Então, o nosso fator integrante é quanto? O fator integrante nosso é x. Então, quer dizer o quê? Ó, o que quer dizer? Então, quer dizer que se pegarmos a EDO original, qual era a EDO original? Era 3xy mais y quadrado mais, tô acabando já, tá? X quadrado mais xy e multiplicamos pelo fator integrante x por x. O que vai acontecer se você multiplicar por x dos dois lados? Ele vai ficar assim, né? Vai ficar 3x quadrado y mais xy quadrado. Eu estou multiplicando todo mundo por x. Mais x ao cubo mais x quadrado y dy dx igual a zero. A equação fica exata. Tá? E agora, como exercício, na aula que vem a gente discute, obviamente, resolva triângulo aí, tá? Tenta resolver, tá? Tenta resolver utilizando a técnica da equação exata para a gente achar a solução dessa EDO aqui, tá? Porque agora a EDO ficou exata, usando o fator integrante lá atrás, que é o fator integrante que a gente acabou de aprender aí, de verificar, tá bem?